Pessoal, boa noite a todos. Estou um pouco gripado, por isso que a voz está um pouco estranha, mas cá estamos, né, para a nossa última aula, que encerra aí as aulas das nossas disciplinas aí. Eu queria primeiro avisar para vocês que eu deixei uma atividade complementar, que é uma atividade de ponto extra. Então, ela é uma atividade tranquila até, de extensão da nossa disciplina. Então, ela já está lá inserida no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E aí, quem tiver um interesse, né, em fazer, é só entrar lá, baixar o enunciado, seguir as instruções e executar. Sim, eu até conversei com a coordenadora mesmo, essa questão do recesso, mas a atividade ela é um planejamento. Então, mesmo com as escolas em recesso, quem quiser fazer, dá para fazer, tá? Não precisa aplicar. Vocês vão executar um planejamento de extensão, justamente por conta do recesso. Já conversei com a coordenadora, a professora Lívia, e aí a gente optou por organizar desse jeito daí. Eu prefiro que você envie em formato PDF ou Word, tá? Fica melhor do que PowerPoint, conforme eu deixei lá explícito. Então, só passando essa orientação para vocês, para que vocês não fiquem perdidos e nem ansiosos, tá? É uma atividade de ponto extra. Quem tiver interesse faz, e aí posta lá que a gente vai ter essa avaliação posterior aí. Pode montar no formato sim que está lá proposto, não tem problema não. Pessoal, de início então, eu queria só explicar isso para vocês, para que ficasse claro, né, a gente tivesse clareza dessa atividade complementar aí, porque muitos estavam perguntando, questionando para os tutores, né, estava gerando uma ansiedade nos alunos aí, e não é bom, né, a gente ter essa questão aí de falha de comunicação. Então agora está todo mundo ciente. Se alguns colegas perguntarem aí, vocês expliquem para eles, por gentileza, para que a gente possa deixar tudo claro. E qualquer coisa também vocês podem perguntar para os tutores, que eles também estão à disposição aí para atender vocês. Poliana, não é em grupo não, é individual, tá? Atividade é individual. Pessoal, vamos lá então na aula de hoje, nossa sexta e última aula, né? Passou muito rápido aí o nosso cronograma, mas as aulas no ensino à distância costumam mesmo dar essa impressão de que elas voam, né? E aqui é o caso. Hoje nós vamos encerrar a discussão da questão do saber. E eu já vinha falando com vocês nas últimas aulas aí que o saber ele é um instrumento básico, né, de dentro da escola. E é a partir dele que a gente constrói o conhecimento. E a escola moderna, a escola do século XXI, ela precisa reestruturar a forma com que ela lida do saber, né? A gente tem hoje um grande acesso à informação pelos estudantes por conta do advento da internet, da popularização dos smartphones e computadores. A gente consegue hoje ofertar uma quantidade de informações muito grande para todas as pessoas e principalmente os estudantes. Mas aí a escola, para justamente transmitir o saber, ela precisa entender a missão social, né? E aí discutir aquela questão justamente do diploma. O diploma ele é um passaporte para a vida social, porque ele abre portas do ponto de vista social, ele abre portas do ponto de vista econômico. E essa semana mesmo eu estava discutindo aqui com os colegas, a gente teve acesso a um estudo que mostra que no Brasil fazer faculdade vale a pena, independente da área que você faça. Se você fizer, você tem um ganho salarial, independente da área. Então, uma faculdade, obviamente, ela ajuda muito o indivíduo a desenvolver o seu raciocínio lógico, matemático, seu raciocínio crítico, e torna-se esse diploma e esse conhecimento um passaporte para a vida social. Obviamente que se a faculdade abre portas, a gente sabe que o ensino fundamental e médio também abrem portas aí na formação do indivíduo. E aí, nós precisamos entender que hoje há uma cultura disseminada de diplomação, né? O diploma ele é um atestado, ele é um comprovante.
que mostra que o indivíduo, a partir daquela obtenção de conhecimento e daquele certificado, ele tem capacidade de atuar em determinantes setores da sociedade no qual ele está inserido, né? Então, é uma coisa que a gente precisa raciocinar sobre isso e ter essa clareza muito grande sobre esses conceitos. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso, porque a gente está discutindo isso praticamente a disciplina toda. E faz-se importante a gente ter uma conclusão sobre essa discussão que nós estamos traçando aqui nesse contexto. Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo? Beleza, então. Gente, e aí nós precisamos pensar na preparação da escola. Ela prepara para a vida, ela tem que estar articulada na construção desse conhecimento do indivíduo e na formação desse indivíduo com a vida social do indivíduo que frequenta a escola. E aí a gente tem que entender que a escola ela tem um papel social de responder às necessidades de preparo do indivíduo para a vida pública. E com a escola formada dentro do século XXI, a família fica com a formação moral das crianças, dos filhos. E a escola, então, passa a ocupar o lugar da família na formação moral. E aí entra dentro da escola os conteúdos de orientação sexual, educação profissional, entre outros. E aí eu jogo essa pergunta para vocês. A escola, nesse contexto de preparação para a vida, ela está preparada para essa tarefa? Os professores, né, vocês aí, nós, temos técnicas e métodos adequados para cumprir tal função de preparar esses indivíduos para a vida profissional, para a vida pessoal, para a vida acadêmica como um todo? Vejam bem esse último pontinho aqui, ó, interessante. A escola passou a ocupar o lugar da família na formação moral. Mas e aí, a escola está preparada para executar essa tarefa? Os professores dispõem de métodos e técnicas adequadas para cumprir tal função? Há um movimento de jogar em cima dos professores, né, uma responsabilidade muito grande de educação desses indivíduos. Porque muitas das vezes a família no século XXI ela abandona também a formação moral dos filhos e entrega esses filhos para a escola como se a escola fosse um depósito de crianças no processo de formação. E ela não é um depósito de crianças. Ela é um lugar que deve preparar para a vida social e profissional. Mas existem certas orientações e formações que devem vir do ambiente familiar. E aí a gente precisa entender o seguinte: a sociedade atualmente, pessoal, é uma sociedade que a gente chama de líquida, tá? Ultramoderna, ultraconectada. O que, que isso quer dizer? Que as relações sociais hoje são muito rápidas, muito efêmeras. Nós vivemos numa sociedade em que tudo é muito ligeiro, tudo muito rápido, por conta também da informatização, da questão do desenvolvimento de tecnologias, da globalização, do advento do capitalismo como um método e uma forma de se fazer sociedade. E aí, por conta disso, nós vivemos então em um ambiente cada vez mais rápido, ultraconectado, ultramoderno, de alta velocidade. Hoje, se acontece algum problema ou algum, por exemplo, começa a acontecer uma guerra. No mesmo dia a gente entende essa questão. Gente, está todo mundo me ouvindo? Ou vocês estão sentindo algum problema de falha? Aqui está tudo normal, aparentemente. Sim, o quê? Tá ouvindo? Tá normal. Poliano, então, pelo jeito aí é só o seu caso, tá? Deve ser algum problema de conexão aí da internet. A configuração social, então, atual da sociedade, ela força mudanças cada vez mais rápidas e grandes nas escolas, porque as escolas precisam estar preparadas para formar esses indivíduos que estão numa sociedade ultra rápida, ultra conectada. Frente a esse cenário, as escolas, então, elas têm que se adaptar muito rapidamente. E aí, os pedagogos, os professores, a comunidade escolar no geral, precisam repensar a forma de ensinar, muitas das vezes alfabetizar mais cedo,
eles lidam com uma geração de nativos digitais. O que isso quer dizer? Ora, a criança chega na escola já tendo contato com telas, com redes sociais, com aplicativos, ela já é uma criança digital. E aí, a gente precisa pensar em ferramentas e métodos de educar essa criança dentro desse contexto ultra digital. De novo, entra naquela discussão que nós tivemos nas últimas aulas, de não ter as crianças como um depósito de conhecimento. Não ter as crianças como apenas recebedores do conhecimento, mas sim como construtores do conhecimento. Então é importante que a gente entenda essa questão, tenha essa questão muito clara. E aí, dentro desse contexto de que a escola prepara para a vida, né, que nós estamos aqui discutindo, o aluno é visto como alguém que tem pouco a contribuir no processo educacional, mas a gente tem que reverter essa questão. Nós não podemos pensar assim. Nós não podemos pensar que o aluno tem que acompanhar em silêncio e atento. Ele tem que interagir, ele tem que construir de forma coletiva. Até porque, gente, nós estamos educando uma geração que tem acesso a Instagram, TikTok, Facebook, entre outras inúmeras redes, em que tudo nessas redes são rápidas. E aí, como que a gente vai educar uma criança nesse contexto, para que ela fique parada ali 4, 5 horas na sala de aula, sendo que tudo que ela consome fora da sala de aula é muito rápido, é muito inquieto, é muito efêmero. Percebam a dicotomia que a gente tem. E além disso, a escola precisa falar da vida cotidiana, porque o conhecimento aprendido dentro da escola deve ampliar o conhecimento que a gente tem de mundo e contribuir para formar um mundo, um lugar melhor para se viver, melhor para gerar riqueza, para construir emprego, renda, entre outras questões. Ficou claro, gente? Você tem... Pode falar. Estou ouvindo. Está muito baixo o seu áudio, não consigo te ouvir agora. Melhorou um pouco. Liga mais ou menos aquela construção moral que eu falo no início, né? Porque hoje, até nós, como pais, eu falo eu como exemplo, a gente vive numa sociedade corriqueira, a gente corre, está sempre arrumando alguma coisa para resolver, tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, tem para estar dando sustento para os filhos, sempre é assim. A gente nunca para pensar no que a gente poderia estar trabalhando com eles em casa, para que eles chegam na escola com uma carga de moral já está dando o apoio para o professor, para ele ser o professor questionador, para ele questionar aquilo que ele aprendeu em casa, né? Antigamente, nesse ponto, era muito mais fácil. Tipo, até um menininho mais simples da roça, eu acho, que via alguma coisa diferente, ele questionava o professor naquela época. Assim, professor, esse dia para trás eu vi isso. E aquilo ali acabava se transformando em algo, conteúdo dentro de aula e desenvolvia eles, né? Com a internet, você colocou que com a geração da internet, Instagram, TikTok, Kawaii, colocou as crianças também muito rápido, mas não concentradas, né? Nessa reta a gente vê as crianças nisso e passam. Eles não estão raciocinando para receber aquela informação, né? Então, a escola ficou com todo esse papel mesmo de tanto colocar o conhecimento, quanto também de estar levando a eles a voltar a ter essa concentração, né? Eu entendo que seria mais ou menos isso. É bem por aí mesmo o caminho, Poliana, dessa compreensão de que nós precisamos entender que a sociedade mudou e a escola precisa responder de maneira rápida. E aí entra justamente a questão que a gente estava discutindo das redes sociais, da questão do acesso à informação, da rapidez, e tudo isso está modificando a forma com que a gente faz ensino, da forma com que a gente faz educação. E aí a gente precisa pensar justamente nas estratégias que nós temos que construir para atingir esse público. Então, hoje eu estava lendo, professor, sobre uma coisa muito interessante, porque eu estava lendo esse trabalho que você pôs, eu peguei e me fiquei na parte de psicanálise, né?
às vezes, assim, coisas bem simples, de concentração, coisas bem simples, assim, vamos supor, um questionamento de um coleguinha que tem um telefone, o outro que não tem, né, porque são socioeconômicos, faz com que a criança, na hora de aprender, ela cria tipo, um trauma, um impedimento que ela construa aquele conhecimento, né? Por causa que aquilo fica emocionalmente dentro dela, fica aquilo travado dentro dela, né? São coisas pequenas que podem estar fazendo essa trazendo essa dificuldade. E eu falo que eu penso, né? Que o TikTok, o live, até a gente mesmo, a gente tem muito disso também. Às vezes, quando a gente está muito cansado de cabeça, a gente fica passando esses vídeos direto, sem mesmo prestar atenção no que está acontecendo. Eu já usei essa frase de falar assim, eu tô vendo, mas eu tô só relaxando a cabeça, não tô prestando atenção. Mas se eu faço dessa forma, os meus filhos também fazem. Então, quando chega no aula que realmente eles precisam entender, compreender e questionar, levar para dentro da sala de aula para junto com o professor está orientando, eles não têm essa concentração. Aí o professor ensina a matéria, mostra para eles qual seria o caminho que eles poderiam seguir para o raciocínio, mas quando ele consegue se concentrar, ele lembra daquela informação que ele recebeu antes, que deu aquele trauma nele e ele não consegue desenvolver, né, dentro do conteúdo que ele está aprendendo. Justamente, faz todo sentido. E aí, gente, fazendo gancho na colocação da colega e as teorias que nós estamos discutindo aqui nessas aulas, então é a gente pensar justamente em alternativas de trazer essas ferramentas para a sala de aula, da gente discutir a questão da vida cotidiana, o conhecimento, e aí conseguir estruturar isso de forma organizada e de forma moderna, para construir indivíduos dentro da escola que sejam questionadores, que sejam pensadores. E aí a gente tem aqui alguns autores nos anos 60, Bourdieu, Passeron e Lich, eles pregaram o fim da escola. Eles falavam que a escola era um aparelho ideológico do Estado com a finalidade de reproduzir mão de obra submissa e a ideologia dominante. Percebo que eles fizeram uma crítica aqui, né? Defendendo a ideia de acabar a escola. Hoje, né, passados aí quase 65 anos depois, a gente tem argumentos contrários a esse pensamento. A escola constitui um local de troca, de obtenção de informação, de aprendizado, de construção do conhecimento, de formação de autonomia do indivíduo. E aí a gente entende, então, que a escola ela é uma das várias existentes organizações da sociedade e não pode somente ela ser considerada a única responsável pela criação da mão de obra e pela reprodução dos valores dominantes. Então percebam que a gente tem essa reflexão para fechar essa disciplina aqui. Gente, ficou alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Tatiana, eu já expliquei, a última atividade que eu coloquei, a Virgínia colocou, ela é uma atividade de ponto extra, tá? Então ela está bem explicadinha no enunciado, quem tiver tempo de fazer e quiser fazer, basta montar lá um roteiro de atividade de extensão, conforme explicado no enunciado, e entregar, e aí vai ganhar o ponto extra. Combinado? Beleza, então. Gente, agradeço a todos, desejo a todos uma boa noite, sigo à disposição e daqui a pouco eu subo a aula para a nossa sala de aula virtual. Um abraço a todos e obrigado.